friends. Bem-vindo de volta, amigos. Remember our program, Lembre-se do nosso programa, Victorious Living. A Vida Vitoriosa. And the theme we are discussing is the ignorance, the danger of ignorance. E das coisas que nós estamos a discutir é o perigo da ignorância. The ignorance in a man does a lot of havoc in his life. Que a ignorância no homem causa muito equívoco. That's why God don't want you to live in ignorance. É por esta razão que Deus não quer para que vivas na ignorância. So ignorance is dangerous for any man. Portanto, a ignorância é perigoso para qualquer homem. Let us see a verse of the Bible also. Vamos ver num versículo da Bíblia, In the book of Proverbs, no livro de Provérbios. Proverbs 24. Provérbios capítulo 24. I read. Verse 5. He said, Versículo 5 diz: a wise man is strong. homem sábio é forte, Yea, a man of knowledge increases in strength. mas o homem de conhecimento aumenta a sua força. A man of knowledge increases in strength. O homem de conhecimento aumenta a sua força. Sometimes I ask myself, why didn't Satan in the Garden of Eden go to Adam to tempt him? Eu algumas das vezes me pergunto, por que Satanás no jardim do Éden não se dirigiu a Adão para o tentar? He went and tempted Eve. Foi tentar a Eva. He knew a man of knowledge, Ele sabia que o homem de conhecimento, he have strength. ele tem força. So, friends, I want you to understand, Amigos, eu quero para que compreendas. when you give yourself to the knowledge of the grace of God, Quando se entrega ao conhecimento da graça de Deus, when you give yourself to the knowledge of the power and authority of God, quando se entrega à graça e ao conhecimento do poder de Deus, you become a terrorist in the hand of Satan. se torna terrorista nas mãos do Satanás. Satan cannot play with you anyhow. Satanás já não vai poder brincar com você de qualquer forma. So that's why he is interested in any man who don't know the word of God. É por esta razão que ele está interessado em qualquer homem que não conhece a palavra de Deus. Let's go back to that Proverbs chapter 24 verse 10. Vamos voltar para o Provérbios capítulo 24, versículo 10. Proverbs 24 verse 10. Provérbios 24, versículo He 10. said, if thou faint in the day of adversity, Se desmaiar no dia da adversidade, thy strength is small. quer dizer que a sua força é pouco. You see, when your strength is small, Sabe, quando a sua força é pouco, which means in the day of problem you are guaranteed to fail. quer dizer que no dia de problema você já tem a garantia de falhar. Whereby in the day of adversity, Enquanto no dia da adversidade, the man in knowledge increases in his strength. que o homem de conhecimento aumenta mais a sua força. So there are two different kind of people here expressed with the same scripture. Portanto, tem duas pessoas aqui que estão sendo expresso com a mesma escritura. A man with a little strength. Homem com pouca força. Why is he with little strength? Por que ele tem pouca força? Because he is ignorant. Porque ele está na ignorância. Another man is a man that increases in strength. E o outro homem é homem que está aumentando a sua força. Because he is increasing in knowledge. Porque ele está aumentando no conhecimento. That's why it is necessary for you to increase in knowledge. É por essa razão é necessário para você aumentar no conhecimento. Glory be to God. Glória seja dado a Deus. Let us go to the book of 2 Corinthians chapter 4. Vamos para o livro de 2 Coríntios, capítulo 4. 2 Corinthians chapter 4. 2 de Coríntios, capítulo 4. Let's also go to verse 4. Vamos para o versículo 4. Okay, I read. In whom the gods of this world have blinded their mind of them which believe not, lest the light of the gospel, the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine in them. No qual o Deus do mundo cegou as pessoas desses séculos, na qual para impedir com que o evangelho de Cristo
possa brilhar neles. Here, the word of God said, Aqui a palavra de Deus diz the God of this world, que o Deus deste mundo, who is Satan, que é Satanás, he has a strategy. ele tem uma estratégia. He blind people's eyes Ele enxerga as pessoas, vê a visão das pessoas, so that they will not see the glorious gospel of Christ Jesus. para que não possam ver o evangelho glorioso de Cristo Jesus. When you go to the book of Romans chapter 1 verse 16, Quando ir para o livro de Romanos capítulo 1 versículo the 16, scripture says, I am not ashamed of the gospel of a Christ, escritura diz que eu não me envergonho do evangelho de Cristo, because it is the power of God porque é o poder de Deus to save everyone that believes. para salvar qualquer um que crê. So the gospel is the power of God to save. Portanto, o evangelho é o poder de Deus para It is the salvar. power of God to deliver. É o poder de Deus para livrar. It is the power of God to bless you. É o poder de Deus para te abençoar. But Satan, Mas he Satanás, does everything ele faz de tudo to blind the eyes of people para vedar os olhos das pessoas, so that they will not see the glory of the gospel. para que não veja a glória do evangelho. Because when people see the glory of the gospel Porque quando as pessoas começam a ver a glória do evangelho and understand the power of the gospel of Christ, e entender o poder do evangelho de Cristo, every chain and every yoke of the enemy break over their life. toda corrente e todo jugo se quebra nas suas vidas. That's why Satan don't want the truth to be preached in a church. É por esta razão que Satanás não quer para que a verdade seja pregada numa igreja. If you can be in the church 30 years, Se poder ficar na igreja 30 anos, he'll give you anointed oil, ele vai te dar óleo ungido, give you anointed handkerchief. ele vai te dar lenço ungido, The prophet will give you prophecy, o profeta vai te dar a profecia, whether it's fake or true. seja uma profecia falsa ou verdadeira, He make you fall on the ground. ele vai te fazer com que se deite no chão, He will be happy for you to be doing that, ele estará feliz para você poder fazer essas coisas. as long as you don't know the Lord Jesus Christ. Por enquanto não conheceres a verdade do Senhor Jesus As Cristo. long as you don't know the gospel of grace, Enquanto não conheces o evangelho da graça. as long as you don't know the power of God, Enquanto não conheces o poder de Deus. He is at home with you. Ele está em casa consigo. He is at peace with you. Ele está na paz consigo. No problem. Não há problema. That is why É por esta razão Satan does que everything Satanás faz de tudo to make sure that people don't understand the gospel. para fazer com que as pessoas não entendam o evangelho. He make all things at his own power Ele faz de tudo no seu poder for people not to understand the gospel. para as pessoas não entenderem o evangelho. That's why in many places É por esta razão, em muitos lugares, the gospel is not preached. o evangelho não é pregado. And as long as the gospel is not preached, Enquanto o evangelho não é pregado, the glorious light will not enter into the heart of any a man. luz gloriosa não entrará no coração de qualquer homem. Look at what he said there. Vejamos o que diz He said, aqui. in whom the gods of this age, this world, No qual o Deus deste mundo, desse século, had blinded their mind vedou as suas mentes of them which believe not, para daqueles que não creem, lest the light of the glorious gospel of Christ. a não seja que o evangelho do Senhor Jesus Cristo, So many people, sabe, muitas pessoas, Satan want to discredit the gospel to them. Satanás quer desacreditar o evangelho para eles. He make everything for them to not to listen to the gospel. Ele faz de tudo para que não escute o evangelho. He said, if you have made money, no problem again. Ele diz, se você já tem bastante dinheiro, não há problema. If you get car, there's no problem. Se obteres uma viatura, já não há problema. If you get houses, it's no problem. Se ter casas, já não tens problema. That is all you need in É life. isso que você precisa na vida. But those things has limitation. Mas essas coisas têm limitações. Those things, the Bible said they are corruptible.
they are corruptible. Essas coisas, a Bíblia diz, são coisas corruptíveis. They are not eternal. Não são coisas eternos. They cannot take you high places. Eles não podem te levar a lugares altos. If all you have is these houses in before God, Se tudo o que você tem são casas e carros diante de Deus, you are empty. você estás vazio. You are naked. Você estás nu. You are miserable. Você é miserável. Glory be to God. Glória seja dada The a only Deus. thing that guarantees your victory, A única coisa que dá garantia da sua the vitória, only thing that guarantees your strength in life, a única coisa que garante a sua força na vida is the knowledge of the gospel of grace of Jesus. é o conhecimento do Evangelho de Jesus. That's why Satan does everything É por esta razão que Satanás faz de tudo, to blind the eye of people. de vedar os olhos das pessoas. Let us see the book of Matthew chapter 13. Vamos ver no livro de Mateus capítulo 13. Matthew chapter 13. Mateus capítulo 13, We read from verse 15. a partir do versículo 15. Hallelujah. Matthew 13, verse 15. Mateus 13, versículo 15. I read. These people Este povo, heart is wax gross. These people's heart is wax gross, que o coração deste povo está endurecido and their ear are dull of hearing. e os seus ouvidos já não ouvem, Their eyes they have closed, que os seus olhos estão fechados, lest at any time para que em qualquer tempo they should see, possam ver and their eyes with their eyes, com os seus olhos and they hear with their ears, e poder ouvir com seus ouvidos, and should understand e para que eu possa entender with their heart, com seus corações and should be converted, e eu me virar a eles and they should be healed. e eles serem curados. Hallelujah. You see, there are things that are very important here. Vejamos, há coisas importantes aqui. Their eyes, Os seus olhos, their ear, os seus ouvidos, it is what transport the gospel or the knowledge you get from to their heart, to your heart. são os órgãos que você usa para poder levar o evangelho para o seu coração. And when the Bible says, when your heart understand it, E quando a Bíblia diz, quando o seu coração compreender, you will be converted você se arrependerá and you will be healed. e você será curado. So your healing, Portanto, a sua cura, your deliverance, a sua your libertação, a blessings sua bênção depends on what you understood depende daquilo que você entende in the gospel of Christ Jesus. no Evangelho de Cristo Jesus. That's why the place we read in Corinthians, É por esta razão o lugar que nós lemos the em God Coríntios, of this world, que o Deus deste século, which is Satan, que é Satanás, he does everything faz de tudo to blind the heart of people not to hear. para vedar os corações das pessoas para não ouvir, So that they will not give chance to the knowledge of Christ para in que their heart. não possa dar tempo ao Evangelho My para os bread- seus corações. I pray that you will not be a victim in the name of Jesus. Meus irmãos, eu oro para que não seja uma vítima em nome de Jesus. God is doing everything for you to receive his deliverance and healing. Porque Deus está a fazer de tudo para você receber a sua cura e a sua libertação. I want to pray for you. Eu quero orar para si. Father, blessed be the name because of your grace upon everyone here. Pai, abençoado seja seu nome sobre a sua graça sobre cada um de nós. Holy Ghost, minister to your people. Espírito Santo, ministra para o seu povo. Open the eyes of the understanding Abre os olhos do seu entendimento. that the light of the gospel shall shine in their heart. Que a luz do Evangelho irá brilhar no seu coração. Thank you, Father, for your mercy. Obrigado, Pai, pela sua misericórdia. In Jesus' name. Em nome de Jesus. My brothers, Meus irmãos, our email address is in the screen. que o nosso endereço eletrônico está aí na tela. Feel free to write us Esteja livre para nos escrever. whatever need you want. Qualquer necessidade que tiveres, We are able to help. nós seremos felizes em poder lhe ajudar. God bless you. Deus vos abençoe.